Meu amigo, você está satisfeito por pagar o Bolsa Família de estrangeiros? Ou você não sabia disso? Para falar a verdade, eu nunca tinha me tocado desse ponto aqui. Mas a turma da Revista Oeste trouxe essa questão, mostrando que, inclusive, sobre o governo Lula, o pagamento de Bolsa Família para estrangeiros aumentou 540%. Meu amigo, a gente está pagando essa conta. Uma conta que chega perto dos 2 bilhões de reais por ano. O famoso turismo assistencialista. Essa é a verdade, inclusive com casos de gente que cruza a fronteira, principalmente venezuelanos, como era de se esperar. Gente que cruza a fronteira só para receber o Bolsa Família e depois voltar para o seu país de origem. Sim, isso acontece e a gente está bancando essa farra. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E bem, esse é um problema que já havia sido identificado, essa é a verdade, tanto que há um projeto de lei atualmente que proíbe pagamento de benefícios assistenciais, aqui não é só o Bolsa Família, o BPC também, por exemplo, para estrangeiros. É um negócio que começou a circular em março desse ano, ainda está em discussão, não caminhou nada nesse sentido. Projeto de Lei 330 de 2025, de autoria do Gilson Marques, do Partido Novo de Santa Catarina, que eu suponho não, é esse cara, tá aqui na legenda. Ele é o autor dessa proposta aí. Ou seja, isso aqui é a identificação desse problema que de fato é algo, vamos lá, né, que chama a atenção. Então, de acordo com esse projeto de lei, só vai ter direito a esses benefícios, lembrando aqui, né, BPC, coisas diversas além do Bolsa Família, só o brasileiro nato ou naturalizado residente no Brasil há mais de 15 anos e sem condenação criminal por crime doloso no país de nascimento ou de residência anterior. Então deixa as regras muito mais rígidas, sem sombra de dúvidas. Então, ele pontua aqui o impacto financeiro que as atuais condições acabam gerando para os cofres públicos. E bem, o impacto não é nada desprezível. Então veja aqui que lá em 2019, o número de famílias beneficiadas com Bolsa Família em que pelo menos um membro era declarado estrangeiro, podia ter mais, né? Mas pelo menos um participando daquele núcleo familiar, era 26,5 mil famílias, isso lá em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Agora, em 2024, isso saltou para 172,5 mil beneficiários ou famílias beneficiárias que têm algum estrangeiro na sua composição, um aumento de 540% na comparação. Justiça seja feita, não foi só no governo Lula, é um aumento que certamente é anualizado e que deve ter ficado mais forte naquele período em que houve uma migração de fato de venezuelanos, que eu não lembro exatamente quando que aconteceu, mas a coisa não é tão simples assim de avaliar. O pessoal fez uma média aqui, né? R$ 780 mensais por pessoa, ou assim por beneficiário do Bolsa Família, é o pagamento médio. Então, estamos falando de quase 1,7 bilhão de reais por ano de benefício para os estrangeiros. Pois é, meu amigo, o pagador de impostos brasileiro paga uma fortuna, uma bolada imensa, um valor aí que já ultrapassou esse ano 1,5 trilhão de reais, para, dentre muitas coisas questionáveis, dar dinheiro para estrangeiro receber benefício assistencialista. Isso aqui é um problema muito grande de maneira geral. E bem, os venezuelanos de fato foram a composição mais expressiva disso aí. Eles são praticamente a metade de todos os estrangeiros beneficiários, eram 6,6 mil lá em 2019, esse número saltou para 84,9 mil em 2024. Pois é, tá aqui a parceria de milhões ou de bilhões nesse caso aqui, porque não podemos desconsiderar absolutamente a amizade do Lula com o Nicolás Maduro nesse sentido, porque o Lula já fez coisa pior, já comprometeu muito mais dinheiro público do que isso aqui para ajudar os seus amigos.
Então, olha só, o número dos estrangeiros no cadastro único aumentou consideravelmente também. Eram 6 mil, subiu para 34,8 mil até março do ano passado, março deste ano, dados bastante recentes aqui, sendo que os venezuelanos dispararam consideravelmente. Eram 226 venezuelanos no cadastro único, agora são 14 mil. E olha só, o pessoal da Polícia Federal ali de Pacaraíma, em Roraima, ou seja, na região fronteiriça, falaram aqui para o pessoal da Revista Oeste que tem grupos cada vez maiores de venezuelanos que atravessam a fronteira para ir na Caixa Econômica Federal dessa cidade aqui para realizar o cadastro único, solicitar o Bolsa Família e outros benefícios, pegar a grana e depois voltar para a Venezuela e gastar o dinheiro lá. Então o brasileiro está subsidiando a economia venezuelana a partir desses benefícios aqui. Então, de fato, isso aqui tem uma situação bastante questionável no fim das contas e deveria ser algo escandaloso, porque o objetivo do programa não é esse. Não é tornar o Brasil um polo de assistencialismo multinacional, transnacional. Seria dar sustento para o povo brasileiro. O brasileiro garantindo via impostos que outros brasileiros tenham algum sustento básico. A gente sabe que não é assim que o programa funciona também, que é muito questionável esse ponto, mas é o objetivo alegado. Então, esse negócio do estrangeiro receber também o Bolsa Família e outros benefícios vai contra essa ideia original, inclusive. Ah, mas nós temos que praticar a caridade, temos que agir de forma humana. Beleza, isso é verdade. Agora, não existe caridade estatal. Primeiro de tudo, é importante frisar. E segundo ponto, toda política assistencialista tem uma série de consequências negativas que não são originalmente pensadas. E quando você cria esse tipo de situação, que existe em outros países, não é só no Brasil não, Europa tá cheio, Canadá tá cheio também, que é você garantir programas assistencialistas, em muitos casos generosos para estrangeiros, você acaba atraindo um número enorme de estrangeiros que vêm para o país apenas para ter esses programas assistencialistas. Porque, convenhamos, para muito venezuelano, receber isso aqui, R$ 780, é uma coisa muito boa. Principalmente se ele consegue atravessar a fronteira e voltar para a Venezuela para ter a vida dele normal. Porque quem que vai cruzar dados da Venezuela para ver se essa pessoa tem renda ou não? Não tem como, né? Então, é um negócio que vale a pena a pessoa atravessar a fronteira, vir aqui receber e voltar para o país de origem. E vale a pena para muitas pessoas, sim, sair do seu país, onde elas levam uma vida miserável, vir para o Brasil para não fazer nada, para ficar só por conta do assistencialismo. Esse é um problema real. Não dá para desconsiderar esse fator aí. E se você leva isso em consideração, você tem que se perguntar, o brasileiro deve pagar impostos para bancar isso aí, no momento em que está tendo corte em um monte de coisas, até no Bolsa Família do brasileiro, até no BPC do brasileiro, tem que continuar pagando para venezuelano, para, sei lá, colombiano, gente de outros países? É uma situação muito questionável, de fato, porque na medida em que o governo Lula, inclusive, já está aí conversas de bastidores que é aumentar o Bolsa Família, você vai atrair mais gente para receber esse benefício no Brasil às custas dos cofres públicos, de contas públicas, que já estão muito deterioradas. O que vai acontecer em decorrência disso? Pois é, meu amigo, você vai ter uma série de consequências originalmente não planejadas ou simplesmente negligenciadas e que vão custar muito caro para todos nós. Então, eu não sei você, eu não estou muito satisfeito de bancar essa conta aqui não. Meu amigo, definitivamente a grande mídia parece ter soltado a mão do Lula. Tudo bem que eu estou olhando aqui uma notícia do Estadão, uma coluna de opinião do Estadão, mas o fato é que esse jornal aqui já tem batido no governo Lula há algum tempo. Para além dele, contudo, outros veículos como Folha de São Paulo, mesmo aqui o jornal o Globo, têm mostrado já algum grau de impaciência com o governo Lula. Podemos colocar assim, se não for pior do que isso, inclusive. Todo mundo sabe que o Lula está lascado. A popularidade dele está caindo, os apoios políticos estão saindo um por um e ele não vê outro cenário que não seja tentar se reeleger porque é o que ele sobrou.
para a esquerda no fim das contas, mas as pesquisas mostram que o cara já vem enfraquecido na campanha eleitoral do próximo ano, perdendo para um monte de gente no segundo turno. Bem, o pessoal pode até ter feito vista grossa para os problemas do governo Lula no passado. Agora tudo salta aos olhos. Quais problemas? Corrupção, é claro, como sempre, e o escândalo do INSS, mas não apenas ele, levanta esse ponto, esse tópico de debate a respeito do Lula e do partido dele mais uma vez. E, é claro, a profunda ineficiência da gestão petista em todos os casos, materializada principalmente no prejuízo bilionário dos Correios, que tende só a piorar. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, a questão aqui que o Estadão pontua a respeito do prejuízo dos Correios, eu já falei em detalhes em outros vídeos aqui do canal. Uma dívida de 2,6 bilhões de reais, aliás, um prejuízo, um déficit, no ano passado, uma coisa absurdamente colossal. Lembrando que o resultado de 2023, que é colocado aqui como mais ou menos 600 milhões de reais de prejuízo, também deu bilhão. É que os Correios pedalaram parte desse prejuízo e colocaram na conta do Bolsonaro, que não tinha nada a ver com essa história. 2023 deu bilhão também, como o Ciro Gomes gosta de dizer, em matéria de prejuízo, e 2024 muito mais, quase o triplo do que deu no ano anterior, né? Então, olha só, a vez anterior que os Correios tiveram um prejuízo tão ruim assim, foi lá em 2016, quando o rombo foi de 1,5 bilhões de reais. E aí quem era presidente naquela época, tudo bem que foi um momento de transição para o governo Temer, mas a culpa disso aqui é da Dilma Rousseff, é do PT no final das contas. Tanto aqui, né, que o pessoal do Estadão diz que o prejuízo é trágico, mas não é surpreendente. Lá em setembro do ano passado, a gente já sabia que o déficit iria ser recorde. Eu tinha pontuado isso aqui, inclusive. O déficit já estava ultrapassando 2 bilhões de reais e não havia qualquer expectativa de reversão. Muito pelo contrário, a coisa só piorou de lá para cá. E aí, então, o pessoal falou, né, os Correios fizeram um investimento em tecnologia, estão gastando aí dinheiro com isso, mas a empresa vai ficar lucrativa. Meu amigo, isso não aconteceu definitivamente. Então, o governo agora deve ter pressionado os Correios, não sei. A gestão atual, que tem por presidente um advogado lá do grupo Prerrogativas, um cara que nunca administrou nada, eles vão tentar cortar gastos aqui na ordem de 1,5 bilhão de reais, cortes esses que vão cair no lombo do empregado. Eu falei disso aqui no canal também, um vídeo que deu uma boa repercussão, inclusive, obrigado a você que o assistiu. Isso aqui vai dar no lombo do empregado, é simples assim, os Correios não vão cortar em nenhum lugar onde eles deveriam fazer, né? E a gestão é completamente absurda dos Correios, é completamente absurda, porque a receita da empresa caiu 0,89% no ano passado, então os ganhos dos Correios caíram, mas os gastos aumentaram 7,91%. Como que uma empresa pode ser lucrativa, pode ser sustentável, se a receita dela cai e as despesas sobem? É uma conta que não fecha, não precisa ser um gênio da administração para perceber isso. Então, só 15% das agências dos Correios dão lucro, são superavitárias, 85% dão prejuízo. Isso aí, meu amigo, realmente é uma coisa insustentável no longo prazo. E olha só, o e-commerce no Brasil está crescendo, era para a receita dos Correios crescer. Olha, só no ano passado foi uma alta de 10,5%, mesmo com taxinha ali das comprinhas de compras internacionais. Então, mesmo o governo sacaneando, o e-commerce está bombando no Brasil. Só que a questão aqui dos Correios, né, não seguiu esse passo. A questão aqui, a receita líquida com vendas e serviços dos Correios, incluindo aí as encomendas, caiu 1,74%. Então, realmente, né, uma coisa bastante decepcionante, um resultado aí bastante questionável. Até porque parece que foi divulgado que os Correios vão realizar um concurso, aliás, realizaram, né, um concurso para contratar 3,5 mil empregados. No momento de crise, só o governo PT para fazer isso mesmo.
Agora, para além disso, que não é só um problema dos Correios, a ineficiência está em toda parte. A Petrobras chegou a dar prejuízo no ano passado por causa disso. O Banco do Brasil teve queda na lucratividade, ou seja, tudo que o governo Lula toca, tudo em que ele encosta, dá prejuízo, dá ruim. Então, é um negócio generalizado e nas estatais, naquelas empresas que estão diretamente controladas pelo governo, o governo tem participação no conselho, nomeia presidente, essas coisas, a situação se torna ainda mais gritante. E aí junta-se a ineficiência, que seria um problema por si só, problema mais do que suficiente, vem esse negócio da corrupção de novo. Surpresa nenhuma também, igual a ineficiência, todo mundo sabe disso aí. Então o governo Lula agora tem a bomba do INSS explodindo no colo dele, um negócio claramente relacionado à corrupção. Não tem outra forma de lidar com isso, porque para esse esquema ter funcionado, muita gente estava comprada nessa história, muita gente viabilizou a fraude, que durou muito tempo e lesou muita gente. Tem pessoas que foram lenientes, pessoas que ganharam dinheiro de fato nisso aí. É o mesmo esquema que o PT sempre faz. Ou os membros do governo ali, os participantes, são incompetentes para localizar as fraudes e combatê-las, ou eles ganharam dinheiro em cima e fizeram vista grossa, deixando a coisa acontecer de fato de livre vontade. Isso aí se junta a vários outros pontos de fato ali relacionados a questões questionáveis, vamos colocar assim. A Anísia Trindade tinha problemas nesse sentido. O Juscelino Filho rodou por causa disso aí. E tem mais coisa que vai aparecer. É o governo Lula, meu amigo. O que a gente pode esperar disso aí? Então, a história de corrupção, que é claro, foi desmontada pelo STF, que reconduziu o Lula ao poder, destruindo tudo que a Lava Jato conseguiu fazer, soltando muito bandido, além do Lula, é claro, nessa história. Então, essa conversa sobre corrupção estava meio que adormecida. Agora o Lula despertou novamente o debate e isso vai cair no colo dele de novo. A peixe de corrupto vai ser colada no Lula. E não vai ter a grande mídia para passar pano para ele dessa vez não, porque a situação foi muito escabrosa, principalmente nesse caso dos Correios. Quem ficar do lado do Lula sabe muito bem que vai se queimar com uma parcela da população muito importante. Olha aí, meu amigo, o Brasil do Lula está cada vez mais endividado. Pois é, o número de pessoas endividadas no país atingiu a máxima histórica, o maior valor de toda essa série do pessoal do Serasa, que avalia isso aqui. Mais de 70 milhões de brasileiros inadimplentes, gente que tem dívida e não consegue pagar. Meu amigo, um número absurdo, sem sombra de dúvidas, sendo que 16 milhões são considerados devedores perigosos, gente que tem uma condição de crédito muito, mas muito ruim, pessoas que provavelmente nunca conseguirão sair dessa espiral negativa de dívidas. E aqui tem dívida de todo tipo, gente que compra de forma descoordenada, gente que não tem controle ali, mas também pessoas que estão se endividando para o consumo básico. O preço de tudo crescendo bastante, as pessoas precisam colocar comida em casa, apelam para o cartão de crédito por causa disso, não conseguem pagar e ficam todas enroladas depois dessa história. Uma situação muito complicada, mas o que já está ruim vai piorar porque o governo Lula não para de despejar dinheiro na economia, não para de prometer empréstimo, prometer condições para financiamento, ou seja, para endividamento do povo brasileiro. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. É um número realmente insano. 70 milhões de brasileiros inadimplentes. É uma coisa bastante complicada. Olha só, se o contingente dessas pessoas com nome sujo fosse um país, o Brasil estaria entre as 20 populações mais populosas do mundo, né? Aliás, esse país dos endividados seria um dos 20 mais populosos do mundo, superando a França, superando o Reino Unido, a população total desses países, eu quero dizer. Então, são 42% dos adultos brasileiros endividados de alguma forma. Tem dívida e não pagam, isso aqui é inadimplência.
mais de 70 milhões de brasileiros. É uma coisa terrível de fato, né? Um dado aqui divulgado pelo pessoal da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo pessoal do SPC. Eu falei que era o Serasa, mas é o SPC. Tá no mesmo também, é o pessoal que mexe com esse negócio de crédito aqui de maneira geral, né? Isso sem considerar um outro dado da Fundação Getúlio Vargas, que afirma aí, né, isso aqui desde 2022, que 8 em cada 10 famílias brasileiras têm algum tipo de dívida. Se estão inadimplentes ou não, é outra história, mas que tem alguma dívida, esse pessoal tem. Aí é um negócio generalizado, de fato, não é nem perto de metade igual é o índice da inadimplência. É praticamente uma unanimidade entre as famílias brasileiras, de fato. Então, há uma questão aqui, o pessoal coloca, né, mas estamos aí no pleno emprego, a renda aumentou pra caramba, a massa salarial tá batendo recorde aí. Tem aqui o recorde também na renda mensal, na renda média do brasileiro. Como que isso aqui acaba levando a um cenário de inadimplência? Meu amigo, não é assim que a coisa funciona na prática, né? Tem dados aí que tem que ser considerados que acabam enganando no fim das contas, porque a renda pode ter aumentado, mas e se o custo de tudo aumentou mais? Que é o caso. O brasileiro ficou mais pobre, na verdade, e eu sempre tenho batido nessa tecla aqui no canal. Saíram notícias de que o brasileiro está mais rico agora, a pobreza caiu, etc. Isso é mentira. Eu já expliquei em vídeos por que isso está errado. Isso é uma coisa completamente absurda. Olha só, são 70,2 milhões de pessoas negativadas, então 42% da população com problemas de inadimplência. O valor médio devido pelas pessoas com nome sujo é R$ 4.690, que para a média do brasileiro é um valor muito alto. Isso aqui deve dar o quê? A média salarial é de quanto? 3.410, então dá um salário e meio da média do brasileiro aí em matéria de endividamento. Não dá para o cara pagar isso aí, meu amigo. Se com um salário de R$ 3.410 por mês ele já está endividado nessa proporção, ele não vai conseguir salvar uma parte do seu salário e guardar isso para quitar essa dívida. O cara já está todo enrolado, de fato. Sendo 67% dessas dívidas relacionadas ao setor bancário, as dívidas que estão inadimplentes. Então é quase uma maioria extensa, 2/3 da dívida estão em mãos do setor bancário. Então existe aqui um problema, né, que é analisado pelo pessoal da Veja, onde eu estou olhando essa notícia, que é o seguinte, que uma parte considerável dessas dívidas são contraídas pelas pessoas físicas para quitar débitos anteriores. Então a pessoa já está endividada com alguma coisa, precisa pagar, ela pega outro empréstimo, um financiamento, pega ali do cartão de crédito e paga essa dívida anterior, contraindo uma dívida nova que agora vai ter toda a repercussão também a partir daí. E há também aqueles que se endividam com o propósito de consumir o básico, né? Gente que usa o cartão de crédito para comprar no supermercado, colocar comida dentro de casa e depois não consegue pagar a fatura por completo, porque a alta de preço de alimentos, de outros itens básicos, tem sido considerável, crescendo, os preços crescem acima da renda do brasileiro, e aí o orçamento fica desequilibrado, a pessoa não consegue pagar na íntegra o cartão, acaba devendo aí de maneira geral e etc, né? Olha só, o montante devido pelas pessoas físicas no Brasil em trilhões de reais, meu amigo, trilhões de reais. Esse valor estava em 3,4 trilhões em outubro de 2023, agora, menos de 2 anos depois, está em 4 trilhões de reais. Olha a alta considerável que nós observamos aqui, são 600 milhões de reais, então 600 bilhões de reais a mais de dívida. Com 3,4 que estava ali antes, isso dá o quê? Vezes 6, 4. Não sei fazer, não consegui fazer a conta de cabeça aqui não. Bugou porque vai ter que dividir por 6, dá o quê? 12%, 15%, alguma coisa assim de alta. Então realmente é um patamar muito elevado. E há aqui os endividados de risco nessa história, que são um problema extra. São 14 milhões de pessoas, de brasileiros nessa situação aqui. Pessoas que têm um grande problema para quitar as suas dívidas, uma grande dificuldade. Olha só,
A título de cheque especial, no primeiro trimestre desse ano, foram concedidos mais de 133 bilhões de reais, né? 13% a mais do que no ano passado. Isso aqui é uma modalidade de empréstimo, vamos colocar assim, que cobra 134% de juros ao ano. É um negócio de agiota mesmo isso aqui. Já os empréstimos via cartão de crédito cresceram 10% nesse mesmo período e as taxas de juros são ainda maiores do que do cheque especial. E aí, meu amigo, a coisa realmente vai acabar repercutindo de uma forma muito negativa na economia como um todo. Isso é, inclusive, previsto. Pode haver uma explosão dessa bomba da inadimplência da dívida que pode acelerar o processo de desaceleração econômica brasileira. Ficou engraçado o termo, mas é isso mesmo. Espera-se que a economia desacelere. Ela pode desacelerar muito antes do que o previsto por causa desse problema aqui de maneira geral. Como que o governo Lula está resolvendo? Não está resolvendo. Olha só, eles próprios colocam aqui, né? Imagina um paciente que está com problema de cachaça, problema de alcoolismo, e o médico receita para ele tomar mais álcool. É exatamente isso que o governo Lula está fazendo. Está dando aqui mais Minha Casa Minha Vida, acesso ao FGTS, consignado CLT, está prometendo mais financiamento para o MEI, linhas do Pronamp. É muita dívida que está sendo colocada em jogo através de medidas do governo Lula. Isso aí, meu amigo, vai ter um problema sério de longo prazo. Ah, mas tem o Desenrola Brasil para o pessoal conseguir equilibrar as contas. Meu amigo, esses dados aqui do SPC nos mostram. O governo fez o programa Desenrola lá atrás, tirou milhões da inadimplência, limpou o nome de um monte de gente. Para quê? Para o pessoal sujar o nome de novo. É isso que está acontecendo e vai continuar acontecendo sem sombra de dúvidas, né, meu amigo? A expectativa, de fato, é que a inadimplência vai crescer. A inadimplência crescendo, os bancos vão reduzir a quantidade de empréstimos, vai ficar ainda mais difícil, as taxas de juros vão ficar mais elevadas e aí, meu amigo, piora para todo mundo. Quem poderia imaginar que ter um governo completamente desequilibrado do ponto de vista econômico levaria a um desequilíbrio do orçamento das famílias brasileiras? Pois é. Meu amigo, se você é brasileiro, eu sei que tem muitos estrangeiros que assistem o meu canal, mas se você é brasileiro, você está acostumado a pagar mais caro por absolutamente tudo neste país. Tudo subiu de preço pra caramba. Sempre sobe, mas nos últimos 12 meses a coisa ficou desesperadora. Essa é a verdade. Índice IPCA acumulado 5% ao ano, na janela anualizada, é uma piada de mau gosto isso aí. Olha os dados aqui, por exemplo, dos celulares, dos smartphones, meu amigo. Eles ficaram, em média, 88% mais caros em um ano, praticamente o dobro do valor em 12 meses. É uma coisa impressionante e isso aqui impacta diretamente na vida do povo brasileiro como um todo. Todo mundo tem celular, todo mundo precisa de celular hoje. Quem não tem celular, que não consegue manter, não consegue comprar, não consegue ter a conta dele, sei lá, essa pessoa está fora do mercado de trabalho, está fora da inclusão digital, essa pessoa está à margem da sociedade. Ter um celular hoje é tão fundamental quanto ter energia elétrica, por exemplo, né? Então isso aqui é um problema seríssimo de maneira geral, até porque o preço dele, que estava aqui R$ 1.361, o preço médio, que era praticamente um salário mínimo, agora subiu para R$ 2.500, que é muito mais do que o salário mínimo atual. Ou seja, meu amigo, estamos diante de um cenário de um claro empobrecimento da população brasileira. Enquanto isso, em contrapartida, lá na Argentina, com os impostos zerados para smartphones, impostos de importação, o preço do iPhone 16 Pro vai ser consideravelmente mais barato aqui lá na Argentina do que aqui no Brasil, uma diferença de 16% lá na Argentina, que tá quebrada, tá falida, uma crise, todo mundo passando fome, pelo menos é o que a grande mídia fala. Olha como está a situação brasileira. Vamos conversar então sobre esse assunto. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só você se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso.
Então, olha só, dados aqui comparando o primeiro trimestre de 2024 e o valor no primeiro trimestre de 2025. Então, uma janela anualizada do preço médio dos smartphones. Então, olha só, o aumento foi de 88%, conforme eu falei, é um negócio inacreditável. O valor médio estava em 1.361, que era menos do que um salário mínimo do ano passado. O salário mínimo do ano passado era 1.420. É isso mesmo? Acho que era isso, 1.420, né? Mais ou menos um negócio desse, se eu esqueci. E saltou para 2.557 agora. Então, valia o celular médio, era menos do que um salário mínimo no ano passado. Agora, o salário mínimo é 1.518, está se aproximando de 2 salários mínimos. É uma coisa assim completamente bizarra o que nós estamos vendo. E aí, IPCA e qualquer outro, o IGPM, nada disso aí vale na prática, nada disso serve para mensurar esse tipo de problema, esse tipo de desafio para o povo brasileiro, é claro. E obviamente isso já está repercutindo nas vendas, porque é aquela história, a lei da oferta e da demanda é implacável. O preço subindo, isso faz com que a demanda caia. E nessa mesma janela de 12 meses, a venda de celular recuou 10%. Então o mercado está ficando desaquecido, porque não tem jeito, meu amigo, não tem para onde correr. Se está mais caro, as pessoas não vão conseguir comprar, principalmente tão mais caros assim. Por que que os celulares ficaram mais caros aqui no Brasil? É claro que tem alguns fatores que provavelmente elevaram o preço em outros países também. Eu não peguei para comparar outros países, por exemplo, emergentes, para ver como é que está a tendência, mas o fato é que você tem algumas exigências maiores de tecnologia que fazem com que os produtos fiquem um pouco mais caros. Essa é a verdade. Por exemplo, aqui, conexão 5G, todo celular tem que ter isso agora, não tem para onde correr. Tem que ter capacidade de gerir algum tipo de inteligência artificial para atender comandos de voz, criar imagens, etc. Então, tudo isso exige uma capacidade de processamento que exige, é claro, chips mais poderosos. Mas não apenas isso, né, meu amigo? Nós temos o problema da alta do dólar. Essa é a grande tragédia do brasileiro em absolutamente todos os aspectos. Então, como tudo isso aqui que é utilizado para a montagem de um celular ou o celular inteiro é comprado de fora, o Brasil não fabrica esses itens aqui, né? São regiões muito específicas do mundo responsáveis por isso. O que acontece? Tudo é importado, então qualquer variação no câmbio do dólar acaba impactando bastante o valor do produto final. O dólar disparou nos últimos 12 meses. A realidade é que agora esse tipo de produto fica muito caro porque depende muito do resultado da cotação do real em relação ao dólar. Isso aí, obviamente, tem que ser colocado na conta do governo Lula, que é o total responsável pela queda absurda no valor do real comparado a qualquer outra moeda, por sinal, né? Então, tudo ficou mais caro para ser importado por culpa do governo Lula. Isso aqui, a extrema maioria desse fator deve ser colocado na conta do desgoverno Lula, que está prejudicando os mais pobres definitivamente, porque para uma pessoa mais rica, tudo bem que, imagina, né, um celular subir 88%, é claro que aqueles que estão no topo de linha não vão subir tanto assim, mas uma pessoa mais rica consegue arcar tranquilamente com uma aquisição de um celular mais caro. Isso aqui não é um negócio que você compra todo mês, né? Pode parcelar, né? Mas não é um negócio que você compra todo mês. Então, tudo aquilo que é uma aquisição esporádica, para uma pessoa mais rica, acaba não impactando tanto no final das contas. Para uma pessoa mais pobre, sim. Principalmente, né, com a comparação que eu fiz aqui de salários mínimos. Aí a coisa realmente fica completamente insustentável. E tá tão insustentável que o pessoal já está partindo para a questão da reduflação nos celulares. É isso que os fabricantes estão fazendo de fato, né? Então, olha só, por exemplo, né, eles estão pensando em mudar os portfólios, criando linhas de celulares mais baratos, mantendo as características mais importantes, ou seja,
o 5G e a capacidade de gerir algum mecanismo de inteligência artificial ali. Então, sabe, o brasileiro que já compra carros inferiores a qualquer outro lugar no mundo, compra carroças para que essas carroças sejam acessíveis, porque se for fazer carro, por exemplo, como os que rodam nos Estados Unidos, o brasileiro não consegue pagar. Carro que aqui custa 200 mil reais, nos Estados Unidos é carro de entrada, é carro de gente ali que não tem um salário, grandes coisas. Então tem que fazer uma carroça para o brasileiro andar. Carro total flex para conseguir usar a gasolina batizada que é comercializada aqui. Aí o brasileiro vai comprar ovo de Páscoa, não tem chocolate, tem gordura hidrogenada, é sebo puro, não tem qualidade nenhuma no produto. Porque se for fazer de chocolate, aí o ovo, que é 50, 60 reais, vai ser 150, 200 reais. Então o brasileiro não vai comprar, né? E aí o brasileiro vai comprar requeijão, não é creme de queijo, sei lá como é que é o nome do negócio. Vai comprar leite condensado, é mistura láctea. Vai comprar creme de leite, é creme culinário, sabe? Toda essa reduflação que acontece em vários outros produtos vai acontecer também com os celulares, que vão ser celulares absolutamente inferiores, modelos que você não vai achar em nenhum outro lugar do mundo, porque ninguém usaria um troço antiquado desse, sem memória interna, sem capacidade, sei lá, com uma tela ruim. Alguma coisa vai ter que ter para reduzir o valor e tornar mais acessível, porque pensa aqui, né, o valor do smartphone médio na casa aqui de 2.000 e poucos reais, é o valor médio, é claro que tem coisa mais barata. Mas mesmo o celular, vamos colocar de R$ 1.000, para ser vendido nesse patamar, tem que ser muito inferior do que o celular de R$ 1.000 de janeiro do ano passado, por exemplo. Essa é a verdade e a realidade do povo brasileiro, levando cada vez mais ferro por causa de todas as demandas aí do governo Lula de mais impostos, de interferências econômicas que destroem o valor do real, etc. e etc. Enquanto isso, na Argentina, olha só, o preço do iPhone 16 Pro é o novo modelo, esse aqui eu não tenho certeza, né? Mas o governo anunciou recentemente lá na Argentina o fim dos impostos de importação, que são hoje 16%. Então, eu fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, a esse respeito. O preço convertido para reais do iPhone 16 Pro na Argentina vai ser de R$ 10.800 aproximadamente, enquanto que no Brasil vai ser de R$ 12.500, né? 16% mais caro do que na Argentina. Até porque no Brasil a gente tem uma modesta taxa de importação de 60%. Meu amigo, não é fácil ser brasileiro de fato, e agora o brasileiro vai ficar cada vez mais fora da inclusão digital, com celulares mais caros e alternativas muito, muito ruins, muito fracas para conseguir caber no bolso do brasileiro. Então, meu amigo, Javier Milei teve uma excelente notícia política no dia de hoje, dia 18 de maio, dia que eu estou gravando este vídeo, quando aconteceram as eleições parlamentares da cidade de Buenos Aires, não é da província de Buenos Aires. Tem toda uma questão técnica a respeito do status de Buenos Aires, da cidade ali na Argentina. Ela é considerada uma cidade autônoma, então tem eleições próprias, e ela atualmente é governada, a cidade, pelo prefeito irmão do Maurício Macri, inclusive. Então tem uma questão do macrismo tentando manter Buenos Aires como uma forma ali de um reduto eleitoral do macrismo, dessa frente centro-direita, vamos colocar assim, e bem. O partido do Maurício Macri perdeu bastante nessa história. O grande vencedor foi sim o partido do Javier Milei, tendo o senhor Manuel Adorni, que é o porta-voz do governo atualmente, como a grande cara desse movimento em Buenos Aires. Isso aqui tem um impacto reduzido, prático. No primeiro momento, esse resultado não faz tanta diferença assim para o governo. Pense nisso aqui como sendo uma Câmara Municipal. Então, o que vai mudar em nível de governo federal? Não muita coisa, mas é uma excelente previsão para o que vai acontecer em outubro deste ano. Sim, o governo Javier Milei cresceu pra caramba na representatividade lá na Câmara de Buenos Aires, o que indica que provavelmente o partido vai crescer também nas eleições legislativas
de outubro, garantindo mais força para o governo Javier Milei e demonstrando que sim, o povo argentino está embarcando em suas políticas. Vamos conversar então sobre esse tema, sobre esse resultado, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, tentando, com ênfase no tentar, explicar o sistema eleitoral de Buenos Aires, que, no meu entender, é uma bagunça danada, essa é a verdade. Para você ter uma ideia, como é que é o nome do camarada aqui? É Jorge Macri, ou Jorge Macri, que é, aliás, não é, eu falei que é irmão do Maurício Macri, é primo do Maurício Macri. Não faz tanta diferença assim no final das contas, mas olha só, ele foi eleito em 2023, então ele é um cara ali desse período de transição do peronismo para o atual governo, um governo de direita, então ele foi eleito mais ou menos nessa tendência, só que ele mudou as datas da eleição legislativa da cidade de Buenos Aires, que aconteciam junto com as eleições nacionais, para uma coisa prática, né? O pessoal vai lá votar uma única vez, decide as duas coisas. Por quê? Qual o objetivo dele de antecipar essas eleições? Para tentar salvar o partido do desaparecimento nas urnas. É simples assim. Ele é do PRO, não sei como é que pronuncia esse negócio aqui, mas é o partido do Maurício Macri. E para evitar o crescimento do partido do Javier Milei, ele adiantou essas eleições. Parece mais ou menos o que o Macron fez lá na França. Se ferrou legal. Também aqui o Jorge Macri se ferrou legal nessa história, porque o resultado final foi uma decepção para o partido dele e um excelente resultado para o Javier Milei, sem dúvidas. Como é que o negócio funciona lá na Argentina, em Buenos Aires, né? Que tem um status diferente, conforme eu falei, até pedi pro ChatGPT me explicar para ver se fica mais fácil entender. Buenos Aires tem um status de cidade autônoma, então ela tem status de província, tal como as outras províncias aí, e os políticos são eleitos lá de forma distinta com o que acontece na província de Buenos Aires. É mais ou menos o que acontece com o Distrito Federal, por exemplo, aqui no Brasil, mas não dá para falar que é exatamente a mesma coisa. Então, são 60 deputados que compõem a legislatura lá em Buenos Aires, só que é uma rotatividade de 30 depois 30. Tem eleições a cada 2 anos para esse tipo de mandato aí, mas o mandato é de 4 anos. Então agora foi feito o rodízio de 30 parlamentares. Outros 30 que foram eleitos 2 anos atrás permanecem no seu cargo. Então, foi feita a rotação de metade das cadeiras do parlamento neste momento aqui. Aí tem o sistema proporcional que é usado aqui, listas fechadas, então o pessoal não vota em candidatos, eles votam em partidos. É importante frisar isso aqui, porque pelo que eu entendi, cada partido tem uma cara principal, que é em quem as pessoas votam, e a partir daí o número de cadeiras é determinado conforme os votos que forem sendo recebidos. Então vamos dar uma olhada aqui nos resultados. Então, olha só, meu amigo. O resultado de 97% das urnas apuradas, então já é quase definitivo isso aqui. O Manuel Adorni, que é o porta-voz da Casa Rosada, recebeu 30% dos votos. Então não é ele que vai ser eleito, é o partido dele que vai ser eleito. Em segundo lugar, aparece o Leandro Santoro, que é peronista. Então é importante frisar, tal como acontece muito aqui nas grandes cidades brasileiras, acontece lá em Washington, por exemplo, Nova York, nos Estados Unidos, Buenos Aires tem uma tendência esquerdista considerável. Mas veja que nem assim, com essa típica tendência de metrópole, Buenos Aires conseguiu dar mais votos para a esquerda peronista do que para o partido do Javier Milei, que é a La Liberdad Avança. Então veja que esse Leandro Santoro recebeu 27,4%. Bem próximo, as pesquisas estavam dando empate técnico, de fato com vantagem para o Manuel Adorni, mas ainda assim demonstra uma vitória do Milei em relação ao peronismo em um lugar onde o peronismo é muito forte. Aliás, na província de Buenos Aires como um todo, há essa característica.
Agora, o PRO, que é o partido do Maurício Macri, ficou com 15,9%. Então, se você considerar isso aqui um voto à direita, na verdade, a direita em Buenos Aires está com mais de 45% dos votos. Tem vários outros partidinhos ali que receberam votos e vão conseguir cadeiras também, porque parece que aqui o mínimo, né, de votos é 3% para que, de fato, haja aí, participação na distribuição das cadeiras no parlamento da Argentina. Então, todos esses três partidos aqui vão garantir cadeiras, de fato, muitas cadeiras, por sinal, só que o resultado para o PRO, para o Partido Macrista, foi muito pior do que o que estava ali apontado nas pesquisas. Parece uma coisa que costuma acontecer no Brasil, ter ali uma força que as pesquisas parecem ajudar muito e que acaba sendo um fracasso completo quando as urnas são de fato apuradas. Então, tem aqui os problemas de baixa participação ali do eleitorado e etc, né? Mas, enfim, a verdade é que o Javier Milei adotou a política de enfrentar o PRO, vencer o PRO para agrupar a direita, que é o que ele precisa neste momento, na verdade. A esquerda está muito enfraquecida já na Argentina, também pudera, quebraram o país como se não houvesse o amanhã, tá todo mundo pagando essa conta agora. Então, o candidato aqui do Javier Milei ganhou majoritariamente nos bairros do norte de Buenos Aires, e o peronismo recebeu mais votos no sul da cidade. Já o macrismo não recebeu a maioria dos votos em nenhuma parte de Buenos Aires, de fato. Aí, lembrando, o prefeito é o Jorge Macri, é primo do Macri, original do Maurício Macri, ex-presidente da Argentina, o que mostra que essa força política está realmente se esvaziando. Inclusive, eu não me lembrava, ou eu não sabia, mas a Patrícia Bullrich, que é ministra da Segurança do governo Milei e foi adversária dele pelo partido do Maurício Macri, já rompeu com ele, inclusive saiu do PRO e entrou para a Liberdade Avança do partido, de fato, do Javier Milei, criticando inclusive o Maurício Macri nessa história. Então, claramente o Javier Milei conseguiu vencer essa disputa direta com o partido de centro-direita, agrupando forças ao redor do seu partido e, o principal de tudo, se fortalecendo para as eleições de outubro. Isso aqui já estava sendo bastante considerado, inclusive, né, que é basicamente um rascunho daquilo que vai acontecer em outubro, muito provavelmente. Eu salvo engano, as eleições nacionais para o parlamento lá na Argentina seguem esse padrão aí de uma rotatividade a cada 2 anos, um negócio assim, mas o Javier Milei tem todas as chances e os resultados em Buenos Aires demonstram isso, de conseguir sim um resultado muito, muito positivo no parlamento da Argentina. Sem o parlamento funcionando como ele funciona hoje, como um freio de mão para este governo, o que o Javier Milei será capaz de fazer? O tempo vai nos dizer. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.